prazer estar aqui mais uma vez falando do amor e da graça do Senhor, né? Como é bom poder meditar na palavra do Senhor, como é bom podermos conversar sobre aquilo que nos edifica, que nos abençoa. Hoje, como dissemos, vamos falar sobre o tema Meus Olhos Verão o Bem. E o texto que eu vou ler agora, na edição Revista Atualizada, é Jó, capítulo 7, versículo de 1 a 11, de 1 a 11. Eu uso sempre a edição Revista e Atualizada, tá, amados? Se tiver uma outra versão aí, varia um pouquinho as palavras, mas o significado é sempre o mesmo, o contexto é o mesmo, ok? Vamos lá? Jó, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 11. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim, me deram por herança meses de desengano e as noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne, versículo 5, está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Eu queria enfatizar o versículo 7 aqui, amados. Jó falando, lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Queridos, você conhece a história de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas, né, da história universal. Não apenas da palavra de Deus, mas de toda a história universal. O grande Jó, amados, que foi capaz de frases maravilhosas. Foi Jó quem disse, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Foi Jó que, apesar de perder tudo numa velocidade enorme, não blasfemou. O texto sagrado diz isso, que em tudo isso não pecou Jó. Jó chegou a ouvir da sua esposa, isso está lá no capítulo 2, versículo 9, quando a esposa diz para ele amaldiçoar a Deus e morre, e ele diz para ela, você está falando como uma louca, né? Deus deu bem, Deus faz como Ele quer, e etc. Jó que num dia estava tudo bem, no outro perdeu todos os seus bens, depois perdeu os seus filhos, depois perdeu a sua saúde, depois perdeu a sua honra, porque começaram a questionar Jó, achando que tudo que estava acontecendo na vida dele era culpa de pecado. Né? E ele lutou muito com os seus amigos, um debate intenso, porque ele não aceitava isso, ele não tinha feito nada. Esse momento que eu li aqui agora, queridos, do capítulo 7, é Jó contendendo com Deus, é Jó conversando com Deus. E Jó, apesar de não ter pecado, de ter permanecido fiel, Jó está profundamente machucado, Jó está profundamente amargurado. Veja o que Jó fala. Primeiro ele diz, como é penosa a vida. Porque o sofrimento era muito grande. E a dor de Jó tinha apagado da sua memória todos os anos bons. Jó tinha tido uma vida muito boa até então. Jó era um homem muito próspero, mais próspero da época. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, segundo as palavras saídas da boca direta de Deus. Mas isso é muito comum. Quando ele diz como é penosa a vida, ele traz para toda a vida aquela dor. Por quê? Porque quando a dor é muito intensa, a gente esquece da alegria do passado. Talvez hoje você esteja num momento assim. A sua dor é tão violenta que apagou os bons momentos. Talvez no seu casamento. A dor que você está vivendo hoje é tão intensa que apagou todos os anos bons que você teve no casamento. Na igreja. Talvez a decepção que você esteja vivendo hoje na igreja seja tão forte que você tenha apagado da sua memória todos os anos bons que você viveu nessa igreja. Porque a dor faz isso. Mas ele vai mais, amados. Ele diz, os meus dias são como o de um jornaleiro. Né? Isso era uma alusão, amados, porque não está falando de jornaleiros que vendiam jornal, mas de pessoas que eram pagas por diária, né? Por jornada.
né? E eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Então o que ele está falando é que os dias deles são dias assim, muito trabalho e muito pouca recompensa, e muito pouco pagamento, muito esforço para pouco retorno. Então ele fala, está vendo? A vida é muito penosa. Tudo que eu lutei, e olha o que eu ganhei, né? Ganhei muito pouco diante de toda a minha luta, diante de todo o meu esforço. Talvez você também esteja com esse sentimento. Você se dedicou tanto pela igreja, se dedicou tanto por um trabalho, se dedicou tanto numa empresa, se dedicou tanto por uma pessoa, e o retorno foi tão pequeno, e aí causa esse sentimento. Né? O que adiantou? Eu fui muito mal, entre aspas, muito mal pago por tudo que eu fiz. Né? O retorno que me deram foi muito pequeno. Ele continua, queridos. Meus dias se findam sem esperança. O grande Jó se tornou um homem sem esperança, achando que o seu fim seria assim. Ele não pecou, ele não blasfemou, ele não perdeu a fé em Deus. Isso é muito significativo, né? Ele não perde a fé em Deus, mas ele perdeu a esperança no que concernia a própria vida, a felicidade. Ele continuava crendo em Deus, mas ele não conseguia mais crer que ele teria vida de qualidade, que ele teria paz, que ele seria uma pessoa feliz. Tanto é que logo depois ele vai dizer, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele tinha certeza que ele não seria mais feliz. Né? Que a sua alegria tinha acabado. E você também sabe o que é isso. Muitos de nós sabemos o que é isso. Quando a gente chega no momento e fala assim, isso aqui nunca mais eu vou ser próspero nisso aqui. Eu nunca mais vou ser feliz nesse relacionamento. Eu nunca mais... Isso aqui para mim, nessa área aqui, isso acabou. Né? Ele continua, queridos. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó acreditava que ele tinha descido fundo demais, né? E que desse buraco ele não sairia mais. Será que você está assim? Você diz, eu entrei num buraco sem fim. Isso aqui virou uma sepultura para mim, da qual eu não vou conseguir mais sair. Né? Me ocorre aqui agora, no Salmo 40, quando o salmista diz, né, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. O poço de perdição, o tremedal de lama, é como se fosse uma areia movediça, mas de lama. Enquanto mais você se mexe, mais você afunda, mais você afunda, mais você afunda. E é por isso que o texto diz que ele esperou confiantemente no Senhor e Deus se inclinou para ele. Ali Deus teve que se inclinar para ele, porque se Deus não se inclina, não tira, ele não consegue sair. Ele não tinha nem mais forças de ir até Deus. Ele precisou que Deus viesse até ele. Jó continua, amados. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ele achava que era o fim mesmo. Né? Acabou. Tinha acabado. A sua história tinha acabado. O seu fim tinha chegado. O buraco que ele tinha entrado era profundo demais. Eu estou batendo numa tecla, queridos, porque isso é muito importante e significativo naquilo que eu quero conversar com os amados nessa noite, aqui na Igreja Cristo em Casa. Nessa mensagem da Igreja Cristo em Casa. Naquilo que Deus colocou no meu coração para conversar com os amados. Uma coisa é perdeu a fé, uma coisa é negou a Deus, uma coisa é negou o Evangelho, uma coisa é chutou o balde, abandonou tudo. A outra coisa é você não negou a Deus, você permanece crendo que Deus é Deus, Ele é o Senhor da sua vida, mas você não tem mais esperança de que a sua situação vai mudar. Você continua crendo em Deus, mas você não tem mais esperança aqui nessa terra. A sua esperança está no céu, né? Aqui nessa terra você não tem mais. Você não tem mais esperança para esse casamento, você não tem mais esperança para esse ministério, você não tem mais esperança para esse relacionamento, quem sabe, com um parente seu. Você não tem mais esperança para essa questão profissional, pessoal, ou de você mesmo, do seu coração. Não, para mim acabou, não tem mais jeito, o meu momento passou, um dia fui feliz, mas não sou mais. E talvez até como Jó, você nem lembre mais do dia que você foi feliz, porque a dor é tão grande que ela apagou da sua memória completamente a felicidade que um dia existiu. Contudo, amados, Jó estava completamente equivocado. E contudo, querido, você vai descobrir que você também está equivocado. Eu queria ler o texto de Jó, capítulo 42, tá? Que é quando vai ter a reviravolta da vida de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 1, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele? Como disseste que sem conhecimento encobre o conselho?
Na verdade, falei do que não entendia. Olha o que ele está reconhecendo agora, mas coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6, no capítulo 42 de Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No capítulo 42 de Jó, lá no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Irmãos, eu vou aqui combater biblicamente cada um dos argumentos de Jó anteriores, né? Com a própria história de Jó. Primeiro Jó disse, né? Como é penosa a vida. Pois é, a vida de Jó teve muitos mais anos de abundância depois da dor do que antes da dor, né? Então, depois da tragédia, Jó viveu muitos anos, foi longevo e com muita qualidade, porque Deus devolveu tudo a ele, inclusive os filhos, né? Jó teve outros 7 filhos, teve outras 3 filhas. Então, você vai ver isso, que hoje a dor faz com que você ache que a vida, a vida inteira foi só de dor. Você vai ver que Deus vai te dar anos muito melhores e você vai viver em paz. Jó disse, os meus dias são como de jornaleiro, ou seja, eu fiz por tanto e recebi tão pouco. Decididamente isso não aconteceu. Jó lutou muito, mas foi, abre aspas aqui, muito bem pago. A recompensa, se eu puder chamar assim, foi espetacular. Deus honrou Jó, Deus encheu Jó de vida de qualidade. Jó teve um relacionamento muito melhor com Deus depois da dor do que antes, a ponto de ele dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e olha que Jó era homem já antes da dor, íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Ele diz, os meus dias se findam sem esperança. Pois é, os dias de Jó não se findaram sem esperança. Primeiro, ele teve muitos mais dias, já disse isso aqui, muitos mais anos, e a esperança voltou e encheu o coração dele. Uma afirmativa de Jó, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Pois os olhos de Jó viram o bem como ele nem imaginava que existia. E eu creio que os seus olhos verão o bem como você nem imagina que exista. Por isso o tema dessa mensagem é meus olhos verão o bem. Eu creio de toda a minha alma que essa dor desse momento vai passar. O poder de Deus vai se manifestar e os seus olhos tornarão sim a ver o bem e de uma maneira que você nem tem ideia, né? Ele disse mais, os olhos dos que me veem não me verão mais. Pois é, Jó viveu, repito, estou enfatizando isso aqui, muitos anos, queridos, e morreu em ditosa velhice. Para quem achava que era o fim, ele viveu muito. Jó ainda foi tataravô, ele viu a 4ª geração, tá? O 6º item que eu estou combatendo aqui daqueles argumentos dele, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Não existe fundo de poço, não existe sepultura, não existe cova maior do que o poder de Deus. Se hoje você não está conseguindo ter forças para ir até Deus, clame que Deus irá até você. Como eu citei o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja lá Salmo 40, versículos de 1 a 3. Então, clame que Deus irá a você, porque não existe buraco, não existe sepultura, não existe cova, por mais profunda que seja maior do que o poder de Deus na sua vida. 7º item, ele disse que nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ele entendia que ele nunca mais teria uma família, que ele cairia no esquecimento. Ele voltou para sua casa, Deus deu novos filhos e ele foi muito mais feliz do que antes. Mas muito mais feliz do que antes. Veja alguns nomes das filhas de Jó, queridos. Gemima, uma das filhas ele chamou de Gemima. Sabe o que significa? Pomba. Uma outra ele chamou de Querem Aluque, são olhos que brilham, olhos radiantes. E aqui a gente vê, né, como Deus mudou a vida dele, até pelo nome que ele deu para as filhas. A outra Késia, que significa perfumada. Pois é, queridos, os seus olhos ainda verão bem. E toda essa mensagem hoje aqui, e eu creio de todo o meu coração que Deus trouxe você aqui para o culto da Igreja Cristo em Casa. Eu creio de toda a minha alma que Deus criou as condições para trazer você aqui hoje para
o culto da Igreja Cristo em Casa, para você adorar, para você louvar, para você orar e para você refletir sobre isso aqui. Os seus olhos ainda verão o bem. Jó estava equivocado, completamente equivocado, porque ele estava totalmente tomado pela sua dor. E hoje, por favor, não se ofenda comigo, mas a sua dor também está levando você a um equívoco, está levando você a um erro. Essa angústia, essa amargura vai passar, elas vão passar, a angústia vai passar, a amargura vai passar. As noites de aflição vão findar. Esse poço aparentemente sem fundo que você entrou, Deus está estendendo a sua poderosa mão e vai tirar você dali. Os olhos de Jó viram o bem. E como viram? O versículo 7, deixa eu lembrar para você, né, das argumentações de Jó ali, da dor de Jó, né, quando ele está ali colocando toda a sua dor. O versículo 7 do capítulo 7, ele diz: lembra-te de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que a vida dele estava acabando. Né? Como um sopro termina, a vida dele estava terminando. Mas ele estava completamente equivocado. Ele viu bem, como ele jamais vira. Mesmo no auge da sua prosperidade, mesmo no auge da sua felicidade, antes de tudo aquilo que ele perdeu, né, de toda aquela batalha que Satanás travou contra a vida de Jó, que Satanás queria provar que ninguém adora a Deus de graça, e Satanás perdeu a aposta, porque Jó permaneceu fiel, mesmo perdendo tudo. A grande questão de Satanás é como ele não faz nada de graça. E a palavra na revista atualizada, na edição revista atualizada, é debalde, né? Quando Satanás diz para Deus: acaso Jó debalde teme a Deus, ou seja, Jó teme a ti de graça? E aí Satanás tinha certeza que se Jó perdesse as coisas, Jó blasfemaria contra Deus. Então ele toma os bens com a permissão de Deus, porque tudo é permissão de Deus, tá, amados? Deus controla tudo, inclusive Satanás. Deus dá autorização, Satanás vai lá e tira todos os bens de Jó, mas Jó permanece fiel. Aí ele fala: não, toca no corpo dele, toca na saúde, toca ali, né, e ele vai blasfemar. E Jó perdeu a saúde, mas Jó continuou fiel. Jó passou pelo teste de perder os filhos e permaneceu fiel. Mas ainda que permanecesse fiel, amados, ele perdeu a esperança de dias melhores. Talvez hoje seja exatamente o seu caso. Você continua crendo em Deus, tanto que você está aqui com a gente na Igreja Cristo em Casa, nesse culto maravilhoso, né, cheio da graça e do poder de Deus, mas você perdeu a esperança de dias melhores. E lá dentro de você está dizendo, como Jó disse, está aqui versículo 7, né, do capítulo 7, lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Eu nunca mais vou ver o bem, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ter a alegria que um dia eu tive, eu nunca mais vou ser como um dia eu fui na igreja, na família, não sei. Jó estava completamente equivocado. Os dias posteriores, depois da sua dor e da sua angústia, foram muito superiores aos dias anteriores, conquanto os dias anteriores tenham sido maravilhosos. Pois é, o que Deus tem para você, amado, seus olhos tornarão a ver o bem. Fique agarrado com Deus, permaneça fiel, você tornará a ver o bem. O Deus que restituiu a Jó é o Deus que restitui a você, é o Deus que restitui ao seu povo. Então hoje eu vim aqui para te falar isso, aqui nessa mensagem do culto da Igreja Cristo em Casa. Tenho convicção na minha alma que vem do coração de Deus para você, agora, de forma clara e objetiva. Deus quer que você saiba, fique fiel, continue, porque os seus olhos tornarão a ver o bem, e verão de uma maneira que você nem imagina. Como Jó, talvez você vá dizer, nem sabia que podia ser assim, né? E como Jó, talvez você possa dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu tenho intimidade, agora os meus olhos o veem. Pois é, querido, eu tenho certeza, na autoridade do nome de Jesus, que os seus olhos tornarão a ver o bem. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco aqui na Igreja Cristo em Casa. Papai do Céu derrame sobre a sua vida.